Bom dia, moçadinha. Beleza, crianças? Nossa aula hoje de ciências é uma revisão do conteúdo, tá bom? Tudo que eu vou apresentar para vocês hoje é o nosso material para a prova bimestral. Corpo humano, uma revisão. Olha que legal essa imagem que eu trouxe para vocês lá na nossa primeira aula sobre corpo humano. E está em movimento. Eu coloquei justamente por isso, porque o nosso corpo deve sempre estar em movimento, né? Porque isso traz saúde, esqueleto, músculos, vasos sanguíneos, sistema nervoso. O nosso corpo é perfeito, por fora, por dentro. Não existe nada comparado ao corpo humano, tá bom? Nenhuma máquina feita pelo homem está nesse nível tão complexo que é o nosso corpo. Pode passar? Então, o nosso objetivo é uma retomada de conteúdo, tá bom? Uma revisão. Pode passar? Somos um conjunto surpreendente e impressionante. Nenhuma estrutura tão complexa e harmônica, equilibrada, foi criada até hoje. Desculpa, moçada. Nenhuma máquina chega perto da perfeição humana. Mais uma vez, um corpo, olha o coração, que está em movimento, tá bom? Nos sugerindo que precisamos sempre estar trabalhando, estudando, brincando, tá bom? Pode passar? O centro de tudo é o coração, nossa sala de máquinas. Se nós fôssemos uma indústria, uma fábrica, o coração estaria na sala das máquinas, bombeando sangue, 96 mil quilômetros de veias e artérias. E essa operação se repete, esse batimento cardíaco, 40 milhões de vezes ao ano. Uma vida, vamos pegar aí 70, 80 anos, são 3 bilhões de batimentos durante uma vida inteira. Olha só. Se o coração para, deu zebra. Tudo para. Pode passar? Os órgãos com função conjunta estão reunidos para formar os sistemas cardiovascular, respiratório, digestório. A nossa aula de hoje é uma recuperação do sistema digestório. Vamos fazer uma revisão do sistema digestório. Sistema nervoso, sensorial, que percebe as coisas, os sentidos. Endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático, tegumentar. Tegumentar é a pele, tá bom? Nós temos um sistema tegumentar. Não está aqui nesse esquema e também não está aqui o reprodutor. Mas olha só os sistemas do corpo humano. E o que são sistemas? Pode passar? Todos os sistemas funcionam em conjunto. Ou seja, um sistema depende do outro. O nosso organismo é um todo integrado. Sistemas são conjunto de órgãos. Por exemplo, estamos trabalhando o sistema digestivo. Fígado, estômago, pâncreas, vesícula, intestinos, tudo isso é um sistema, conjunto de órgãos. E os órgãos? Os órgãos são conjuntos de tecidos. Os tecidos, em conjunto, formam os órgãos. E o que forma o tecido? As células. Tudo bem? Aí eu peguei o microscópio e vi uma molécula e um átomo. Mas não precisa lembrar disso agora, não. Pensa, o nosso corpo, o nosso organismo, começa lá. Célula, conjunto de células, tecidos, conjunto de tecidos, órgãos, sistema, vários sistemas, sistema digestivo, sistema respiratório, etc. Todos os sistemas juntos e integrados, o organismo, esse cara aí, tudo bem? Pode passar? Bom, sistema digestivo ou digestório. Está aqui o nosso corpo, né? E eu destaquei para vocês os órgãos que fazem parte do sistema digestivo. Para que serve o sistema digestivo? Ele nos dá energia, porque a digestão é um processo que quebra moléculas grandes em pequenininhas, para a gente poder absorver. Tudo bem? Pode passar? Aqui, esse esqueminha para vocês. Ó. O que é a digestão? Transformar macromoléculas em micromoléculas. Moléculas grandes que não podem ser absorvidas. Então, o nosso sistema vai quebrando em micromoléculas. Tem duas partes, duas fases a digestão. A primeira é física.
A outra é química. Como assim física? Mastigação, deglutição, a gente engole, peristaltismo, os movimentos do corpo, do esôfago, do estômago, para amassar o alimento. Então essa é a parte física. A parte química, as enzimas, tá bom? Tem palavrinhas complicadas aqui, você pode avançar, mas basicamente, uma parte física, mecânica, e a outra parte química, onde entram em ação as enzimas. Então, essas são as duas grandes fases, mas eu vou colocar agora 4, etapa por etapa. Ingestão, digestão, absorção e eliminação. Vamos começar pela ingestão. Pode passar? Antes, mais um esqueminha mostrando para vocês o que é a digestão. Moléculas grandes, por exemplo, carboidrato, arroz. A digestão quebra o carboidrato em açúcares, que são moléculas menores. Proteína, molécula grande. Aminoácidos, moléculas menores. Gordura, molécula grande. Ácidos graxos, moléculas menores. Então, a digestão quebra esses alimentos grandes, extrai deles os nutrientes, aqui, moléculas menores, para que o corpo possa absorver. Essa absorção acontece no intestino delgado. Pode passar? Olha só a digestão. Ao longo do tubo digestivo, que começa lá na boca e termina lá no ânus, o alimento passa por várias transformações antes de ser aproveitado como nutriente. Isso porque a maior parte dos alimentos que comemos é formada por substâncias grandes, macromoléculas, que precisam ser quebradas em substâncias menores, micro. Olha só que legal esse esquema. Mostra um lanche, olha só, mastigação, deglutição, quebrou em pedacinhos, que depois, por sua vez, quebra em pedacinhos menores ainda. Tudo bem? Pode passar. Então, as transformações dos alimentos acontecem no tubo digestivo. O tubo digestivo é o nosso sistema digestivo, ou digestório. Começa na boca, vai para faringe, esôfago, estômago, intestino, tem o pâncreas, tem a vesícula biliar, que armazena a bilis, produzida no fígado. Tem o intestino grosso, o reto e o ânus. Esse é um sistema, conjunto de órgãos. Pode passar? Tudo começa na boca. O alimento é triturado pelos dentes, umedecido pela saliva e misturado pela língua. Olha só que acontecimento complexo. A saliva é produzida pelas glândulas salivares. Olha só as glândulas, que produzem enzimas. Enzimas são substâncias bem pequenininhas que vão quebrar o nosso alimento. Portanto, a digestão já começa na boca. Aqui já começa a digestão de alguns carboidratos. Tudo bem? Arroz, pão, beleza? Pode passar? Depois da boca, o alimento é engolido, deglutição. A língua empurra os alimentos e passa pela faringe. Os alimentos vão lá para trás na boca e descem pela faringe. Aqui, a faringe. Tudo bem? Da faringe vem para o esôfago, que é todo esse canal, que vai entregar o alimento, que nós chamamos de bolo alimentar. Vai entregar esse bolo aqui no estômago. O estômago leva o alimento, o esôfago leva o alimento para o estômago e, se tudo correr bem, em menos de 10 segundos ele chega lá. Tudo bem? Pode passar? Bom, o alimento fica algumas horas no estômago. Durante esse tempo, ele é amassado e revolvido. Essa é a digestão física, mecânica. Recebendo enzimas e outras substâncias que irão digeri-lo parcialmente. As enzimas é a parte química. Aqui, ó. Suco gástrico, produzido aqui no estômago. Essas enzimas do suco gástrico entram em ação para a digestão dos alimentos, principalmente das proteínas. Então, no estômago, uma fase mecânica, física,
e a outra fase química. Tudo bem? Pode passar? Essa é a parte mais importante. Aos poucos, o alimento passa para o intestino delgado. Do estômago vem escorregando para o intestino. Olha só. Lá acontece a maior parte da digestão. Vocês fizeram uma resposta, né? Assim, uma questão. Com a ajuda de enzimas produzidas pelo pâncreas, que irá ajudar na digestão de gorduras. É nesse trecho do tubo digestivo que ocorre a maior parte da absorção. Então, olha só. O fígado produz a bilis. A bilis é armazenada na vesícula biliar, que entrega esse líquido, né? Que não é uma enzima, é um líquido que quebra a gordura. A vesícula biliar entrega a bilis aqui no intestino. Por sua vez, o intestino também produz suco intestinal que ajuda na digestão dos alimentos. Tudo bem? E tem o pâncreas. Aqui está o intestino delgado. São mais de 6 metros de comprimento, é muita coisa. Tem o duodeno, tem o jejum e tem o íleo. O alimento é absorvido aqui, ó, no íleo. Tudo bem? Então, no intestino, nós fazemos a digestão das gorduras. Lembra? No estômago, das proteínas. Na boca, dos carboidratos. Tudo bem? Pode passar? A parte dos alimentos que não foi digerida passa para o intestino grosso. 1,5 metro mais ou menos de comprimento. Tudo bem? No intestino grosso ocorre a absorção da água que estava misturada ao alimento. Lembra que o alimento que está dentro do corpo, do sistema, se chama bolo alimentar. É nessa parte do tubo que se formam as fezes. As fezes se formam aqui, vão sendo conduzidas, né, por movimentos também do intestino. Chega aqui no reto e a gente vai no banheiro, tá bom? Faz o cocô. Pode passar? Nossa, de novo esse garoto, meu Deus. As fezes são eliminadas pelo ânus. Esse processo todo, desde a mastigação até a excreção, até a evacuação, demora aproximadamente 12 horas. Excreção, eu deveria ter colocado evacuação, tá bom? Excreção é urina, evacuação são as fezes, tá bom? Não comeu fibra. Olha só o problemão. Pode passar? O caminho percorrido pelo alimento, né? Eu trouxe para vocês novamente essa imagem, vocês já têm, mas presta atenção. Boca, mastigou e engoliu, faringe. Vem descendo pelo esôfago, caiu no estômago. Do estômago vem para o intestino delgado. O fígado, lembra? Produz bilis. A vesícula deposita a bilis no intestino delgado. O pâncreas também produz suco pancreático. Está tudo aqui no intestino. No intestino delgado acontece a absorção do alimento. O que a gente não digeriu vai para o intestino grosso, desce ânus. Está tudo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Pode passar? Rapidinho. Alimentos e nutrientes. É a segunda parte da aula que cai na provinha, tá bom? A digestão tira dos alimentos os nutrientes. Para nos mantermos saudáveis, a nossa alimentação deve conter quantidades adequadas de cada um dos diversos nutrientes. Para o corpo, o valor de um alimento depende dos nutrientes que ele contém e não de quanto custa, tudo bem? Olha que prato saboroso. Quanto mais colorido um prato, melhor, mais saudável. Pode confiar. Pode passar? Começamos pelas proteínas, que são nutrientes construtores. Nós crescemos por causa das proteínas. A manutenção do corpo, o conserto que o corpo faz dele mesmo, também depende das proteínas. Usadas para o crescimento, cicatrização, repor estruturas desgastadas e para a produção de defesas do corpo, os anticorpos. É com elas que você constrói. O que tem proteína? Leguminosas, feijão, soja, lentilha, ervilha, cereais, por exemplo, aveia, carnes, peixes,
Leite e seus derivados, tudo isso tem proteína. Precisamos de proteína todos os dias, tá bom? Pode passar? Agora vamos para os nutrientes energéticos, que nos dão energia para fazer as coisas. Carboidratos, os açúcares, usados na produção de energia. Onde encontramos carboidratos? Açúcar, mel, alimentos feitos com farinha, como pão, macarrão, cereais como a granola. Nossa, a granola tem muito carboidrato. E o arroz, tudo bem? Lembra que o carboidrato já começa a sua digestão a acontecer lá na boca. Pode passar? Ainda alimentos e nutrientes energéticos, gorduras ou lipídios, óleos também, substâncias que fornecem muita energia. Então você tem que maneirar. O nosso corpo armazena essa energia, mas tem que ser muito bem reguladinho, muito bem equilibrado. Olha só essa costela, vai devagar, toucinho, manteiga e óleos em geral, tudo bem? Então maneira um pouquinho na gordura, beleza? Pode passar? Agora nós passamos para os alimentos, os nutrientes reguladores. Começamos com os construtores, proteínas, energéticos e agora reguladores. Vitaminas participam de algumas transformações químicas importantes que acontecem no corpo, regulam o metabolismo, as atividades do corpo. Olha só, verduras frescas, frutas, em alguns alimentos você tem vitamina. Detalhe, o nosso corpo produz duas vitaminas. A vitamina D, auxiliada pela insolação. Você vai tomar um sol, o sol contribui para que o nosso corpo produza a vitamina D para os ossos, para os músculos, para o sistema imunológico. E tem uma bactéria que fica no estômago que produz a vitamina K, ligada aos vasos sanguíneos, tá bom? Só isso. O resto nós absorvemos. Então precisamos de vitaminas que estão nos alimentos. Pode passar? Minerais. Nós não produzimos minerais. São substâncias como sal, iodo, ferro, cálcio, participam de transformações químicas. Por exemplo, o cálcio, muito bom para os ossos, encontramos no ovo, na lentilha, couve, espinafre, laranja, ameixa. Olha quantos alimentos que tem cálcio, tá bom? Muito importante esse mineral para o nosso corpo, para a nossa manutenção. Pode passar? E as fibras? Uma boa alimentação deve incluir fibras, que são restos de vegetais, que não conseguimos digerir, mas que são muito importantes para o funcionamento do intestino e formação de fezes. Olha só, frutas, verduras, quanta coisa, aqui mais verdura, né? Sem as fibras, olha o que acontece com o nosso corpo. Pode passar? Ah, era o menininho de novo no banheiro. A nossa provinha é isso. Sistema digestório e os alimentos e nutrientes. Estudem, boa semana, um abração. Tchau, tchau.